Olá, crianças, tudo bem com vocês? Ai, que bom que nós estamos juntos outra vez. Hoje é o nosso segundo dia da Semana Santa. Quanta coisa a gente aprendeu ontem, lembra? Olha, ontem a gente aprendeu sobre a criação de Deus, também como o pecado entrou no mundo, mas como Deus enviou o seu Filho para que pudesse nos salvar. E aí então trazer de volta para nós a felicidade eterna. Que coisa boa! E hoje a gente vai continuar falando de presente. E aí, olha quantos presentes por aqui. O presente mais especial de todos é esse que está bem guardadinho aqui. Mas eu quero pegar esse presente especial, que é a palavra de Deus. E vocês estão sentindo falta de alguém aqui especial? Eu estou sentindo falta, tá tudo tão quietinho, não é? Cadê o Luizinho? Vamos chamar então o Luizinho? Vamos chamar Luizinho, Luizinho. Oi! Ah, olha o Luizinho. E aí, tudo bem com você, Luizinho? Tudo bem, a senhora? Tudo bem? Tudo jóia. Que bom que nós vamos estar juntos aqui, ó, para mais um dia de história. Você está pronto para esse momento da história? Ah, eu quero muito ouvir a história de hoje. Ah, e a história de hoje tem um segredo aqui. Vou mostrar só para você, hein? Olha só, dá uma olhadinha. O que é que tem na nossa história de hoje? Será que dá para descobrir qual é a história de hoje, olhando para isso aqui? Você pode contar para os coleguinhas ali o que é que tem dentro. Dá uma olhadinha aí, o que tem dentro, olha. Tem 3 coisas. 3 coisas. Que coisas são essas? Uma Será que dá uma pista? ovelhinha, Deixa uma eu já tirar. estrela. Olha, opa, uma ovelhinha. Nossa história, então, tem a ver com ovelha. Deixa ela aqui no meu colo. E a outra, o que é que tem mais aqui? Palhas. Palha, nossa. E tem mais o que ainda? Uma estrela, né? Uma estrela. Que história será essa? Olha, temos uma estrela e temos palha. Que história será essa? Ô tia, por que tem essa palha? Ah, a gente vai descobrir na nossa história, Luizinho. Vamos descobrir na nossa história. E a gente vai ver algumas coisas bem especiais em relação à história de hoje. Olha, se tem palha, tem ovelha e tem estrela, qual que vocês acham que é a história de hoje? Hein? Já parou para pensar? Dá um tempinho, 1, 2, 3. Isso mesmo, vocês acertaram. A nossa história hoje vai falar do maior presente de todos. O presente que Deus enviou para este mundo. Vocês lembram que ontem nós falamos da criação do mundo? Quando a gente falou da criação do mundo, que Adão e Eva pecaram, eles perderam a vida eterna, mas houve uma promessa. Vamos lembrar o nosso verso de ontem? O nosso verso de ontem, olha, Luizinho, vamos ver então? Eu lembro. Nosso verso diz qual é? Porque Deus... Amou Que mais? o mundo. O mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas como é que Deus enviaria o seu Filho para que todos aqueles que crescem nele, de fato, tivessem vida eterna? Sabe, foi um plano bem interessante e Deus enviou esse presente de uma forma muito especial. Vamos então descobrir na Bíblia como isso aconteceu? Bem, Deus queria dar um presente bem grande para a humanidade. E quando ele pensou nisso, em dar esse presente tão especial, ele disse, olha, vou primeiro contar para as pessoas, através dos meus profetas, como isso vai acontecer. E sabe, crianças, Luizinho, ele começou, olha, a falar para os profetas começaram a escrever e eles colocaram tudo que deveria estar escrito a respeito do Messias, que um dia viria a este mundo. Sabe, as pessoas ouviam com muita atenção e eles estavam esperando esse momento especial que o Messias iria chegar. Falaram até que, olha, uma mulher teria esse bebê também nasceria em Belém. Foram dadas várias pistas do que aconteceria. Ô tia, Diga. eu também já fui bebê. Ah, você também já foi bebê? Sim. A história de hoje é de um bebê. E como é que você era esse bebezinho? Você sabe? Sua mãe lhe contou? A minha mãe falava que eu era um bebê muito bonito. Ah, eu imagino que sim. Você deve ter sido um bebê muito especial. Você já é uma criança especial, um bebê muito especial também. Que legal, não é? E a história de hoje, então, vai falar
justamente de um bebê, mas um bebê mais especial de todos. Quem vocês acham que era esse bebê? Eu sei, tia. Você sabe? Sim, Quem é esse bebê? Conta pra mim, Luizinho. o bebê Jesus. Acertou, parabéns, parabéns. É isso mesmo, é o bebê Jesus. E sabe, um dia, então, Deus enviou um anjo para falar com a Maria e dizer assim: olha, Maria, você é bem-aventurada, você foi escolhida, você é uma moça muito especial. Você vai ter um bebê e esse bebê vai se chamar Jesus. Ai, ela ficou assim, espantada com aquela notícia, mas ao mesmo tempo, ela também ficou muito feliz. Sabe por que ela ficou feliz? Todas as mulheres daquela época sabiam da história do Messias. Sabe, Luizinho? Todas as mulheres queriam, de uma forma muito especial, ser a mamãe desse bebê. E olha, Maria foi escolhida. Lá em Nazaré, ela era uma moça simples, mas ela era uma moça muito especial, que adorava a Deus, que tinha um coração puro e dedicado a Ele. Então, Maria, ela recebeu com muita alegria essa notícia. Mas só que Maria estava noiva. E aí, o anjo também buscou José e falou de José: olha, José, vocês vão ter um bebê muito especial. E eles, então, receberam com muita alegria. E daí, então, eles começaram os preparativos. Olha, a barriga da Maria começou a crescer, Jesus começou a se desenvolver, mas chegou uma notícia preocupante. Sabe qual foi a notícia? A notícia de que eles teriam que ir a Belém por conta de um recenseamento. Sabe o que é isso, recenseamento? O que é, tia, recenseamento? É uma pesquisa para contar quantas pessoas tem no lugar, entendeu? E aí eles tiveram que ir para Belém. E eles, olha como eles foram. Na época não tinha carro, não tinha carroça. Eles foram, ó, de jumentinho para Belém. E foi uma viagem bem longa. O detalhe é o seguinte: quando eles chegaram em Belém... Ô, tia, eu sei imitar um jumentinho. É mesmo? Imita aí para eu ver. Ai, Luizinho, você é demais, Luizinho. Pois foi desse jeito. Eu acho que esse jumentinho fez vários barulhos desse aí enquanto chegava em Belém, viu? É isso mesmo. E daí, então, quando eles chegaram em Belém, eles estavam bem cansados. Maria com aquele barrigão, né? Já estava perto do dia de ter neném. E aí, então, eles procuraram um hotel e nada, não acharam em nenhum lugar. E o único lugar que eles encontraram foi um lugar onde tinha vários animais. Olha, não sei se você sabe, Luizinho, o nome desse lugar. Você sabe? É uma manjedoura? É, uns chamam de manjedoura, outros chamam de estábulo. Quando a gente vai olhar, né, geralmente assim é um lugarzinho onde... Ô, tia, e lá tem bastantes animais, né? Muitos animais. Lá tinha ovelha. Você sabe imitar uma ovelha? Sei. A ovelha faz bem assim, ó. Mé. Gente, pois tinha. Era um lugar bem barulhento, né? Porque tinha boi, tinha jumentinho, tinha ovelha. E aí, então, lá naquele lugar Lá bem tinha simples. cavalo também, tia? Ah, eu creio que tinha sim, hein? Porque lá era um lugar onde colocava para os animais comerem. Eu também né? sei imitar cavalo. Também você sabe imitar tudo, né? Como é que faz um cavalo? Gente, Luizinho sabe de tudo, é isso mesmo. E lá, ó, nesse lugar onde estava repleto de animais, agora José e Maria se acomodam e aí então Maria fala assim: José, nós temos uma situação. Ô, E o que tia, aconteceu? a palha era para Jesus dormir? Olha, a palha era para os animais comerem, se alimentarem, mas aí, quando chegou lá, não tinha berço, né? Não tinha nada. Por exemplo, eu nasci no hospital. Você não sabe onde você nasceu? Eu nasci em casa. Em casa, né? Algumas pessoas nascem em casa, outros nascem no hospital. Mas, olha, não tinha hospital lá. Eles não tinham hotel. E aí, lá naquele estábulo, né? Na manjedoura, teve que improvisar. Chegou a hora do bebê Jesus nascer. E aí, então, Maria arrumou um cantinho onde os animais comiam, arrumou, afofou direitinho. E lá nasceu Jesus. Vocês acreditam? Nossa, eu fico imaginando como foi especial
o dia que Maria teve Jesus pela primeira vez nos braços. Olha, eu também sou mãe, eu tive duas crianças. E quando eu peguei pela primeira vez os meus bebês no colo, eu olhei, nossa, foi um amor tão grande, tão especial. E aí eu fico imaginando Maria, quando pegou pela primeira vez, Jesus todo embrulhadinho, embrulhou Jesus, diz que embrulhou em faixas, ele todo quentinho. Ô Que tia, olhou, diga, Luizinho. Jesus era um bebê bem lindinho, não era? Ah, bem lindinho. Ó, dá uma olhadinha, olha. Jesus era bem parecido com esse aqui, todo lindo, né? Olha que gracinha, as bochechas. Era um bebezinho. E eu fico imaginando como foi, então, para Maria olhar aquele bebezinho. Mas mais do que isso, cuidado em segurar o bebê. Você já pensou como os anjos estavam olhando tudo aquilo? Era um lugar tão simples, mas os anjos estavam olhando, olhando e disse, nossa, o nosso bebê, o nosso Jesus, aquele que era o rei da glória aqui no céu, agora ele está lá na manjedoura. Diz que Maria colocou ele com todo cuidado. Tia, diga, Luizinho. Os anjos cuidam das crianças, né? Ah, cuidam das crianças. E naquele dia, Luizinho, olha, vou te contar, os anjos estavam felizes demais naquele dia. Sabe por quê? Era o dia que estava nascendo o Salvador do mundo. Era um dia muito especial. E aí, então, eles cantaram de alegria. Naquela noite especial, Luizinho, sabe o que aconteceu? O que, tia? Uma estrela brilhou de maneira muito especial sobre a manjedoura. Linda! Gente, foi a estrela mais linda de todas. Os anjos estavam felizes e, sabe, o estábulo não era um lugar assim muito limpo, não eram os animais. Ele estava até meio fedido, assim, não era um lugar muito cheiroso, sabe? Não era o melhor lugar. E eu fico pensando, por que Jesus nasceu naquele lugar tão simples? Porque Jesus era humilde. Muito humilde. É isso mesmo, Luizinho. Jesus era muito humilde e ele veio nascer, ele disse assim, olha, eu quero vir a este mundo de uma maneira mais simples, porque eu quero alcançar todas as pessoas. Os grandes, os fortes, os poderosos, mas eu quero também ter um olhar especial para os simples, os humildes e os pobres. Por isso que Jesus veio assim, passando por tantas necessidades. Aquela estrela que brilhou chamou a atenção de alguns pastores que estavam ali perto. Olha, eles estavam cuidando das ovelhas e eles estavam conversando justamente sobre o Messias, sobre o que eles tinham lido nas Escrituras. E olha só, eles então falaram assim, nossa, quando será que vai vir o Messias? Está próximo, por aquilo que está escrito, está próximo. E aí eles olharam aquela estrela lá no alto e a surpresa que eles tiveram, naquele dia, um anjo apareceu a eles e falou, olha, eu trago para vocês uma boa notícia. Eu trago a notícia de que Jesus nasceu em Belém e ele está no estábulo. E sabe o que mais que aconteceu, Luizinho? Sim, tia. Teve um coral grande de anjos, eles cantaram. Os pastores ficaram assim espantados de ver. Nossa, que lindo! Você já viu um coral cantando? De anjo nunca vi, mas lá no céu nós vamos ouvir os anjos cantando. Ah, é tão lindo ver um coral de pessoas cantando. Imagine um coral de anjos. Que maravilhoso não vai ser. E aí, então, a gente um dia vai ouvir lá no céu, né? Mas aqueles pastores já tiveram a oportunidade de ouvir naquele dia. E eles disseram, não, imediatamente nós vamos lá. E olha, quando eles chegaram lá na manjedoura, olha quem ele encontrou. Encontrou José, Maria e aquele bebê tão especial. E aquela estrela brilhando começou a chamar a atenção não somente dos pastores, mas, sabe, alguns homens bem distantes, moravam muito, mas muito, muito longe de Belém, eles eram especialistas, eles eram estudiosos, chama de magos, né? Chamava de magos. E eles eram estudiosos, moravam muito longe no Oriente e eles viram aquela estrela. E eles estudavam o céu. Ô tia, eles vieram fazer sabe o quê? Adorar o menino Jesus. Isso mesmo. Quando eles viram a estrela, eles viram que aquela estrela era uma estrela diferente. E aí, quando eles foram pesquisar um pouquinho mais, eles viram que aquela estrela se referia ao Messias, ao rei do universo que iria nascer. Imediatamente, eles pegaram os camelos
e viajaram para a região de lá. E quando eles chegaram lá, ó, eles foram com o rei Herodes perguntar aonde tinha nascido o rei. Ah, o rei Herodes não gostou daquela notícia, não. Ele disse assim, um rei? Que perigoso, hein? Eu sou o rei. E sabe, aqueles magos, eles viram e os anjos falaram para eles, olha, não vai na conversa do rei Herodes, não. Ele está querendo prejudicar o nosso bebê Jesus. Não, então, ó, não avisa quando você achar ele, tá bom? E eles, ok. E eles foram, então, e eles foram até Belém. Eles levaram uns presentes legais. Só tá falando de presente, né, Luizinho? Ô tia, quais foram os presentes que os magos levaram para Jesus? Olha, os presentes que eles levaram foram presentes que só se entrega a reis, presentes especiais. Olha, vou mostrar a vocês que presentes foram esses, ó. Eu quero ver, tia. Olha, eles trouxeram Que lindo! ouro, ó. Eles trouxeram incenso e eles também trouxeram mirra, que era um perfume muito especial, somente para reis. Ô tia, o que é incenso? Você colocava assim perfume para perfumar o ambiente. É maravilhoso. E sabe, aquele ouro também foi bem especial, ajudou depois José e Maria, né? Ali nas finanças. Quando os magos chegaram até José e Maria, eles se prostraram e adoraram. Sabe, nós estamos aqui diante do Rei do Universo. Você já imaginou Jesus, um bebezinho, tão pequenininho, tão indefeso, mas ali eles estavam diante do Rei. Nós temos a oportunidade também de estar diante do Rei do Universo. Esse foi o maior presente que Deus poderia dar à humanidade. Entregar Jesus para ser um bebezinho, para crescer e nascer entre nós. Aquele foi realmente um dia muito especial. Essa foi uma história muito linda, não é verdade, crianças? Agora, o que a gente pode se perguntar com ela? Nessa caixa aqui, a gente vai dar uma olhadinha em algumas questões, ó. Primeira pergunta, para você, criança, e você, Luizinho, também, hein? Pode Luizinho, perguntar, tia. Posso perguntar, né? Pode. Luizinho, qual foi a parte da história que você mais gostou? A parte da história que eu mais gostei foi as visitas dos magos. E por que você gostou dessa parte? Conta pra mim aí. Porque eles chegaram, trouxeram presentes e adoraram o menino Jesus. Já entendi, Luizinho. Você gosta de presente. Eu você adoro gosta de presentes. Né? Qual foi o presente que você mais gostou, que você já recebeu na sua vida, que você mais gostou, mais legal? O presente que eu mais gostei foi uma bola. Ela era branca e preta. Que legal. É isso mesmo. Nós gostamos de receber presentes. E Deus gosta de dar presentes pra gente, né? Então, olha só. Uma outra perguntinha aqui, que tem a ver aqui, ó, com essa ovelhinha. Tem a ver com essa ovelhinha. Essa ovelhinha, ela tá lá no cenário lá do estábulo, né? Ela esteve lá no estábulo e ela fez parte, tinha ovelhinhas lá. Agora, se a gente fosse viver essa história, Luizinho, qual seria o personagem que você queria ser lá, nessa história? Eu queria ser os pastores. Você queria fazer parte dos pastores? Para ficar perto das ovelhas. Que legal. Eu também gosto dessa parte dos pastores, que eles viram coral de anjos cantando. Muito legal, não é? E a gente viu nessa história o cuidado de Deus, a preocupação de Deus pelos necessitados, pelos mais simples. E vocês, crianças que estão aí, qual é a parte da história que vocês mais gostaram? Conta para o seu coleguinha, conta para a sua professora ou conta para alguém da sua família. Que parte especial foi esta? Agora, crianças, é o momento de nós conhecermos um pouquinho sobre os melhores presentes de Deus. Qual será a curiosidade da nossa caixa de hoje? Você já parou para pensar? Cada caixa aqui tem uma surpresa especial, não é? Então, nessa caixa daqui, a gente vai ver mais algumas curiosidades. E olha, eu quero falar um pouquinho para vocês disso aqui, ó, sobre o presépio. Quando a gente vê nas programações de Natal, geralmente a gente tem o presépio de madeira, né? A gente vê ali de madeira, mas vocês sabiam que a maioria dos presépios no tempo de Jesus não eram de madeira?
Você sabia disso, Luizinho? Não, tia, eu sempre pensei que era de madeira. Pois é. Na realidade, a madeira era muito difícil naquela época. E eles faziam como se fosse uma gruta na pedra, sabe? Esculpido na pedra. Então, eles colocavam um espaço ali para colocar a comida dos animais e eles deixavam esculpido na própria pedra. Então, a maioria dos presépios era de rocha. E o presépio que Jesus nasceu, provavelmente era desse jeito, porque essa era a característica ali dos presépios da região. Crianças, uma outra curiosidade desses presentes de Deus, olha, o presente de Deus, Jesus. E para cada letra aqui, a gente vai lembrar um pouquinho do recado do plano da salvação. Na letra J, observa que está em marrom, não é? Por quê? Porque todos nós pecamos, nós fizemos coisas ruins e nós merecemos a morte. E Jesus veio justamente para nos salvar disso tudo. A segunda letra está em vermelho. Olha, presta atenção, está formando a palavra Jesus. E na segunda letra, em vermelho, vai lembrar que Jesus veio à Terra para morrer no nosso lugar, derramando o seu sangue para nos salvar. Na letra S, em branco, eu quero que você lembre um pouquinho de que dessa forma ele tomou o nosso lugar e assim nós podemos ir para o céu, onde tudo é muito puro e sem pecado. Na letra verde, eu quero que você também lembre que quando nós decidimos que queremos ser como Jesus, nós aprendemos com Ele, conversamos com Ele e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. E na última letra, em amarelo, eu quero que você lembre que por causa de Jesus, por causa da morte de Jesus, nós podemos ir para o céu, viver num lugar onde tudo brilha, onde tudo é eterno, onde tudo é lindo e onde nós vamos poder estar para sempre com Jesus. Não vai ser maravilhoso isso? Estar para sempre com Jesus? O que é que você acha, Luizinho? Será maravilhoso morar com Jesus eternamente. Maravilhoso morar com Jesus. E sabe, a Bíblia traz um verso bem especial. Vamos ver o recadinho que tem na Bíblia? Bem, na Bíblia, Mateus, no capítulo 1, 21. Olha o que diz, ó. Vamos ler na nossa Bíblia. Capítulo 1, 21 diz assim, ó. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Isso aqui foi quando o anjo falou com José. Disse, olha, ela terá um filho e esse filho vai ser bem especial e ele vai tirar todo o pecado desse mundo. Não vai ser um bebê qualquer. É um bebê muito especial. Nossa, José e Maria receberam aquele bebê com muita responsabilidade. E esse é o nosso verso de hoje, ó. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Que mensagem especial existe nesse verso, não é? Esse verso é realmente fantástico. E sabe, para lembrar de todo esse brilho, olha o que eu trouxe aqui, ó. Dá uma olhada. Essa garrafa é diferente, né? Toda colorida. Por que será que essa garrafa é assim? Vou contar para vocês. Essa garrafa tá toda colorida, assim, ó. Toda brilhosa, cheia de coisas. Porque aqui está lembrando as muitas coisas que Deus fez por nós. E agora é hora da gente lembrar, agradecer. Por quê? Porque Deus faz tudo por nós. Vamos fazer uma lista de coisas pelas quais nós podemos agradecer? Bem, hoje nós podemos agradecer pelo nascimento do bebê Jesus, certo? Podemos agradecer sim. Mas além disso, que coisa a gente pode agradecer? Pela proteção, pelo alimento. Proteção. E vamos começar a colocar a nossa lista aqui, ó, de gratidão aqui. A nossa caixa vai ficar cheia até o final da semana. Olha, a gente pode agradecer pela proteção. O que mais, Luizinho? Alimento. O alimento. Pela família, a gente pode agradecer? Pelo papai, a mamãe, a família. Papai, mamãe, família. Pela escola. A gente também agradece porque a gente pode brincar. Tá certo? Podemos agradecer porque a gente pode brincar. Pela correr. saúde. Saúde. Que mais? Que mais? O que mais nós podemos agradecer? Qual é a sua lista de gratidão aí? Você já pensou? Por quais coisas você deve agradecer? Eu quero agradecer pela igreja. Olha, eu quero agradecer pelos meus amigos também. Quanta coisa para agradecer. Esses dois aqui, pensa aí, que coisas mais a gente pode colocar aqui para agradecer? Pelos animais de estimação, pelos brinquedos.
Ai, que legal. Nossa caixa de gratidão está, ó, repleta, nossa caixa de oração. E agora, Luizinho, nós vamos orar, agradecendo pelas muitas coisas que Deus nos deu de presente. Que presente especial. Realmente, Jesus é o melhor presente na nossa vida. Vamos então orar? Fecha os olhos aí junto comigo e vamos fazer a oração? Querido Jesus, muito obrigado pelo teu nascimento, porque um dia o Senhor veio a este mundo para nos salvar. Amém. Que dia lindo foi aquele quando a estrela brilhou em Belém, marcando o teu nascimento. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Amém. Obrigado por essa estrela, por esse dia especial e obrigado por todos esses motivos maravilhosos que a gente colocou aqui. Te agradecemos a nossa família, os brinquedos, agradecemos os animais de estimação, agradecemos tudo de bom que o Senhor tem nos concedido aqui. Amém. Obrigada pelo presente da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ah, o seu coração deve estar como o meu, né? Cheio de gratidão e alegria. O meu desejo é que no seu coração hoje, Deus esteja presente e que Jesus, possa brilhar no seu coração, assim como aquela estrela brilhou em Belém, que o seu coração esteja repleto de alegria e de gratidão ao Senhor. Amanhã tem mais história. Então você fica aí e amanhã a gente vai contar uma novidade, Luizinho. Eu Qual a quero. história de amanhã, você sabe? Eu não sei, mas estou curioso. Não posso contar. Só amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.